Eu tinha feito um vídeo agora há pouco sobre esse mesmo tema, aí eu resolvi simplificar, excluir ele e dei uma simplificada aqui no vídeo, né? Esses dias conversando com o irmão nosso e falando sobre determinado pregador, e aí ele disse, ó, era fulano de tal, é libertino. Aí ficou aqui lá na minha cabeça, falei, eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso. A libertinagem, ela é bem ampla, né? Em várias áreas. E esse pregador, ele é libertino em suas palavras. E a libertinagem, ele vem com uma conotação sensual. E ele não pensa muito bem para poder falar as suas palavras. E eu achei interessante porque eu achei que era eu sempre que... Será que é só eu que fico achando coisas, né? Aí ele fala isso aí, e fala, oh, ainda bem, né? Ainda bem que tem um servo de Deus também que observou isso. Muito bem. Esse famoso pregador, ele tem canal aqui no YouTube, vou até falar o nome dele, é o Caio Fábio. E o Caio Fábio, eu lia muito livro dele, eu via as pregações dele, até naquela época ele levou um tropeção e nunca mais ele foi o mesmo. O Caio Fábio nunca mais foi o mesmo, não conseguiu se recuperar do tropeço que ele caiu. Aí entra naquele texto da palavra de Deus, que uma vez que nós somos iluminados e recai, é impossível nós voltarmos, né, novamente. Está no livro de Hebreus. Né? Hebreus fala que é impossível nós voltar para o arrependimento. E esse mesmo irmão, ele falou assim, olha, é difícil um falso profeta se converter. É verdade. Muito difícil um falso profeta se converter. Porque ele já está contaminado. E muitos deles porque eles começaram com a verdade. Esse é o problema. Começaram com a verdade, tiveram contato com a verdade e no decorrer do seu caminhar eles demandaram para outro caminho, foram corrompidos. E o Caio Fábio, em suas palavras, ele fere os nossos ouvidos. Somente nós que temos sensibilidade à palavra de Deus, e se ele um dia ouvir essa reflexão aqui, ele vai falar, ó, tem mais um, eles vão falar que a gente é hipócrita, fariseu, né? Mas eu mesmo, quando eu me converti, conheci a palavra de Deus, muitas coisas que eu não achava errado, eu não fazia questão. Hoje, mínimas coisas eu já acho que é errado, né? Acho não. A palavra de Deus me deixou sensível ao pecado que antigamente para mim ele não causava escândalo. E hoje muita coisa eu não faço. E às vezes eu comento com alguma pessoa, difícil comentar, mas por causa disso você está desse jeito? Não, não tem nada a ver. É que a luz de Deus vai iluminando, vai nos purificando e qualquer respingo de sujeira a gente já fica preocupado, né? Então vamos para o nosso tema aqui. Vamos fazer a leitura no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, que diz assim a palavra de Deus. E o Caio Fábio já não entra nesse texto aqui, né? Diz assim a palavra de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim só a que for boa para a edificação, para aqueles que a ouvem. Entenderam? Então, esse texto aqui já vai contra as palavras libertinas, que é as palavras torpes deles, né? E tem um outro texto também, em Tito, capítulo 2, versículo 8, que a palavra de Deus diz assim, linguagem sã e irrepreensível, para que o inimigo se envergonhe, não tendo nada que dizer de nós. Então, as palavras dele já tem um motivo para falar. Tem outro texto da palavra que diz que nós não devemos nem repetir o que eles falam, né? Nem repetir o que eles falam. Aí você pode estar dizendo, nossa, mas isso, sim, até isso. E a palavra de Deus vai dizendo aqui no livro de Tiago, né? Capítulo 3, você pode ler do versículo 8, 9, 10, 11 e 12, fala sobre a fonte, que a fonte não pode jorrar dois tipos de água, água amarga e água doce. A fonte
ela é uma só natureza. E aí faz a comparação aqui da árvore, né? Da figueira e da videira. Fala que a figueira não pode produzir uvas e a videira não pode produzir figos. Então, o falso profeta, ele nunca consegue ser 100% da palavra, não consegue. Ele sempre vai deixar o seu rastro, sempre vai deixar a sua marca, ou nas palavras, ou nas atitudes, ou uma palavrinha que ele diz, ele já deixa o DNA. Por isso que a palavra de Deus fala que nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. De todas as palavras vãs ou frívolas que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Pelas suas palavras nós vamos ser condenados ou absolvidos. Então fica aqui a reflexão. E você ouve esses pregadores, você consegue detectar ali, às vezes, a libertinagem, você consegue detectar frivolidade ou palavras vãs, mas isso nós devemos estar naquele texto lá de Atos, capítulo 17, versículo 11, os crentes de Bereia. O crente de Bereia, ele usava o crivo da palavra para ver se aqueles homens eram realmente, se a palavra era de Deus. Porque, como diz o nosso irmão, falou, olha, ele fala algumas verdades. Né? Sim, todo falso profeta fala algumas verdades. O diabo mesmo disse algumas verdades para Cristo lá na tentação. Mas aquelas verdades estavam contaminadas, não servia. Né? E assim agem os falsos profetas. Então fica aqui a nossa reflexão para que as nossas palavras sejam de acordo aqui com Efésios 4, 29 e no livro de Tito 2, 8, que nós venhamos ter linguagem sã e irrepreensível, que Deus possa nos abençoar e guardar a nossa língua de todo mal.